Fala, meu aluno, fala, minha aluna. Quem está falando aqui é o professor Bispo, seu professor de língua portuguesa e professor de redação. Antes da gente iniciar nossa aula, eu vou pedir para os senhores se inscreverem aqui no meu canal, deixar o like nesse vídeo e me acompanhar lá no meu Instagram, que está aqui, prof.bispo. A gente vai dar continuidade a essa nossa trajetória de vídeos. Nós estamos na aula de número 9, no desafio de 100 questões em 10 dias, no caso 10 aulas, ok? Hoje a gente vai pegar a parte de interpretação e compreensão textual, tá bom? Então vamos deixar de firula e iniciar a nossa aulinha. Olha só, nós temos aqui a primeira questão e ela vem falando o seguinte: a partir da leitura do texto, é correto afirmar que... Senhores, eu vou ensinar aqui como é que a gente faz para responder uma questão de interpretação e compreensão. Mas antes disso, eu quero passar uma dica. O bizu é, quando os senhores chegarem na prova e se depararem com questões de interpretação e questão de compreensão, pulem. Resolva primeiro a questão de gramática, beleza? Resolva primeiro aquela questão de concordância, aquela questão de acentuação, aquela questão de sujeito. Resolva todas essas questões aqui de gramática. Por quê? Porque você vai responder rápido, você não vai perder tempo. E depois você vai responder as questões de texto, beleza? Ah, professor, eu cheguei aqui na minha questão de texto, o que é que eu vou fazer? Antes de ir para o texto em si, você vai ler primeiro as alternativas. Olha só, na letra A vem falando o seguinte: é impossível, já vai destacando, ok? Viver sem o outro, mas também é impossível viver totalmente com o outro. Ou seja, aqui nós temos um meio termo. Beleza, a letra A fala isso. Olha a letra B. A busca pelo sentido da vida garante. Vamos guardando esses elementos aqui, ó. Você vai grifando aquele elemento que você achar mais relevante. Garante que as pessoas tenham uma existência livre de sofrimento, beleza? O que é isso? Está se referindo ao quê? A busca pelo sentido da vida. Beleza, aí eu vou grifando tudo aquilo que eu acho importante e relevante. A letra C fala: isolar-se é a melhor solução. Isolar é a melhor solução para evitar o sofrimento. Evitar o sofrimento. A letra D fala o seguinte: é das mulheres o papel de cuidar dos homens. Vamos lá? Das mulheres, o papel de cuidar de quem? Cuidar dos homens. Os quais, por sua vez, têm o papel de serem cuidados. Então, as mulheres cuidam dos homens e, obviamente, os homens têm o papel de ser cuidado. Beleza. A letra E. O cinema é tão efetivo quanto o teatro. Fala aqui, ó, tão efetivo. Então, tá dando uma questão aqui de equivalência do cinema do teatro, ok? No propósito de enaltecer nossa fragilidade ao invés de escamoteá-la. Beleza. Vamos lá ler agora o nosso texto. E aí a gente vai ler tentando pegar essas nuances. E aí eu vou mostrando para os senhores também como fazer a leitura adequada. Olha só, o texto é esse aqui. E aí nós temos o título, né? Que fala: Dicas para enfrentar o mal-estar. Ok. E ele vem falando o seguinte: vida sem sofrimento não tem, mas a forma piores e melhores de encará-lo. Beleza. Uma dica é admitir que a consciência, que é uma ferramenta recém-adquirida pela humanidade, está fadada a fracassar em suas pretensões luministas. Beleza, já vai marcando aqui assim, ó. Uma dica é admitir que a consciência está fadada a fracassar. Beleza? A consciência está fadada a fracassar. Se a intenção for dar conta da experiência da vida, apoiado na capacidade de atribuir-lhe sentido, melhor enfiar a viola no saco. E ele vai continuar falando. Foi na tentativa de tudo entender, controlar e predizer, capturados por excessiva promessa da ciência, que nos perdemos. Entre encontrar o sentido da vida ou vivê-la. Sugiro investir na poesia. Vê só, aqui está falando sobre de você tentar ou não encontrar o sentido da vida. E o texto vem falando que toda essa tentativa de você encontrar o sentido da vida, tentar entender a vida, tentar controlar a vida, foi o quê? Uma perda de tempo. Ok, e aí vai continuando. Outra dica é admitir que sem o outro não dá. Olha só, admitir que sem o outro não dá. Ok.
Destacar isso aqui que a gente viu isso aqui lá embaixo. Não apenas porque o isolamento mina nossas forças, mas porque nunca estamos inteiramente sós. Olha só, isso daqui me remota a um item que a gente acabou de ler lá nas alternativas. Leiam aqui a letra A, ó. É impossível viver sem o outro, mas também é impossível viver totalmente com o outro. E isso aqui fala quase a mesma coisa, ó. Outra dica é admitir que sem o outro não dá. Ou seja, é impossível viver inteiramente sem o outro. E ele continua, né? Não apenas porque o isolamento mina as forças. Então, não dá para você viver inteiramente sozinho. E ele explica aqui, ó. Não apenas porque o isolamento mina nossas forças, mas porque nunca estamos inteiramente só. Então, ó, a letra A, que eu já consegui encontrar aqui no meu texto, poderia ser nosso gabarito. Porque ela vem falando, é impossível viver sem o outro, mas também é impossível viver totalmente com o outro. Eu consigo compreender isso de acordo com o que eu vi no texto. Vamos lá, continuar lendo. O diálogo interno implica um outro que nos habita, nos julga, adula e recrimina. Paradoxalmente, pode-se dizer o oposto também. Também, né? Nunca estamos verdadeiramente acompanhados pela impossibilidade estrutural de compartilhar a experiência. Ok? Nada que relacionado lá nos nossos itens e a gente continua. O encontro com o outro pode confirmar nossas péssimas expectativas, mas também pode nos surpreender. Tranquilo. Como quando percebemos que todos os amores da nossa vida foram horríveis, exceto um. E justo esse, está se referindo ao quê? A esse que não foi horrível, que escapa à série, pode acabar levando a bronca que cabia aos anteriores, justamente por contrariar experiências e expectativas. O encontro com o outro tem desses embaraços e deleites. O que é que ele está falando aqui daqui, ó, até aqui? Está se referindo a experiências passadas de uma pessoa. Tanto que ele fala ali de todos os amores da vida que a pessoa foi tendo ao decorrer da vida, que foram horríveis, essas experiências, menos um desses amores. E aí ele fala que por causa dos outros amores que tiveram insucessos, né, que foram horríveis, você acaba por jogar toda essa atribuição, toda essa experiência em uma outra pessoa. Beleza? Justamente porque vai contrariar as suas experiências, aquilo que você passou, que foi horrível, e as suas expectativas. Ok? Por isso que ele fala, ó, o encontro com o outro tem desses embaraços e deleites. E aí a gente continua, né? Quando o outro nos deixa, voluntária ou involuntariamente, nos expõe a um dos maiores entraves de qualquer relação, que é o medo de sofrer, claro. E aí continua, né? A técnica de se isolar para não sofrer seria boa se funcionasse, né? Mas o isolamento é fonte de inesgotáveis sofrimentos compartilhados no divã. Vê só, esse aqui já responde outro item lá nosso, daqui até aqui. Vamos lá, qual foi o item que falava sobre isso, de isolar-se? Aqui, ó. Isolar-se é a melhor solução para evitar o sofrimento. Negativo. No texto, vem falando aqui, ó. A técnica de se isolar para não sofrer seria boa se funcionasse. Então tá dizendo que não funciona. E a banca vem falando que é a melhor solução. Então, negativo. Ok? Negativo. E aí a gente continua. Vivemos o paradoxo das relações humanas, incrementado pelas agruras de era midiática. As ferramentas que poderiam nos aproximar magicamente confirmam que não há tecnologia que resolva o infantil em nós que permanece ainda que a infância chegue ao fim. E aí a gente continua. Mais do que aproximar, as mídias têm promovido sofrimento em escala global e instantânea. Vê só que está falando somente sobre o sofrimento, ok? E a gente continua, ó. Tem também a dica de cuidar. Olha só, dica de cuidar. Eu li alguma coisa sobre isso lá nas nossas alternativas. Não esse cuidado compulsório imputado às mulheres para fins de desoneração da responsabilidade dos homens, mas o cuidado que emerge do conhecimento de que o outro é feito da mesma massa que nós. Cuidar e ser cuidado é a dobradinha de ouro, rumo à civilização, que parece cada vez mais distante. Senhores, aqui responde a nossa questão lá embaixo. Ó. Aqui vem falando o seguinte. É das mulheres o papel de cuidar dos homens, os quais, por sua vez, têm o papel de serem cuidados. A gente não consegue compreender isso aqui de acordo com o texto. O que ele vem falando, olha só, tem também a dica do cuidar. Não esse cuidado compulsório. Isso aqui que ele se refere, cuidado compulsório, é aquilo que está escrito lá no nosso item.
Só que não é o nosso gabarito. Beleza? Não é o nosso gabarito. Porque aqui, quando ele fala em cuidar, é os dois se cuidarem. Ele está se referindo ao homem cuidar da mulher e a mulher cuidar do homem. Por isso que ele fala aqui, ó. Cuidar e ser cuidado é a dobradinha. Ou seja, é uma coisa mútua. Ok? É uma coisa mútua. Isso aqui não acontece de acordo com o que a gente vê no texto. E a gente continua, né? Por fim, mas sem esgotar o tema, vá ao teatro. Porque aqui já remota outro item, né? Por quê? Pois se trata da principal experiência coletiva na qual o outro nos invade tentando ultrapassar pela poética, pela poética, nossa obsessão pelo sentido. O teatro tem algo embaraçoso que ultrapassa o cinema. Olha só. O teatro tem algo embaraçoso que ultrapassa o cinema. Ressalta essa palavra aqui. O corpo a corpo com os atores em tempo real, com direito a falhas e ao constrangimento de se deixar emocionar e ser visto por quem te emociona. Enaltece nossa fragilidade ao invés de escamoteá-la. Olha só, volta aqui. O cinema é tão efetivo quanto negativo, beleza? Aqui fala que o teatro ultrapassa o cinema. E por quê? Qual o sentido desse texto aqui, ó? Qual o sentido desse trecho específico? Ele está falando o seguinte. O teatro, ele é melhor que o cinema porque o teatro retrata a realidade. Quando os atores estão ali no teatro, eles estão propícios a errarem alguma fala, errarem alguma coisa, diferente no cinema, que se eles errarem alguma coisa durante a gravação, eles vão lá e regravam, beleza? Então aquilo não enaltece a fragilidade, ok? Por isso que ele fala que o teatro ultrapassa o cinema, ok? Então a letra E não pode ser o nosso gabarito. A letra D a gente já viu por quê, e a letra B vem falando o seguinte: a busca pelo sentido da vida garante que as pessoas tenham uma existência livre de sofrimento. Não. Negativo, beleza? Negativo. A gente conseguiu perceber no texto que quanto mais eu tento buscar o sentido da vida, que tá bem aqui, ó, eu tento mais buscar o sentido da vida, tento entender, tento controlar, eu tento predizer, eu vou viver com sofrimento, ok? Então, quando fala aqui que garante a existência livre de sofrimento, negativo. Por isso que o correto pra gente aqui seria, sim, a letra A, ok? Gabarito letra A, onde vem falando que é impossível viver sem o outro, mas também é impossível viver totalmente com o outro. Beleza? Gabarito aqui, letra A. Questão de número 82. Nós temos aqui um texto, né? Obviamente teremos que voltar ao texto. Vejam só, texto muito grande, por isso que eu dou aquela dica. Primeiro respondam as questões gramaticais, depois retornem ao texto. Questão de número 82. Sobre o conteúdo do texto lido, é correto afirmar que, novamente, a gente vai fazer o quê? A gente vai ler os itens e depois a gente retorna para ler o texto. A letra A fala o seguinte: o ChatGPT corresponde a uma inteligência artificial, e a gente vai mencionando. Beleza? Já consegui perceber que o texto provavelmente é falando sobre o ChatGPT. E vamos ver o que é que os itens vão afirmar. Corresponde a uma inteligência artificial surpreendente, com funcionalidades aptas. Já vou botar aqui. Isso aqui é uma afirmação muito boa. Atualmente, né? Para raciocinar habilmente, sem necessidade. Olha só, isso aqui é muito bom. É uma afirmação muito boa, uma afirmação muito forte para a gente utilizar lá no nosso texto. Sem necessidade de qualquer intervenção humana. A letra B fala o seguinte: as atualizações recorrentes voltadas à nova inteligência artificial tendem a tornar tal mecanismo capaz de propor interações humanas tão reais a ponto de no futuro tornar-se um robô equiparado a um ser humano. Beleza, vamos lá. Tornar tal mecanismo capaz de propor interações humanas. Beleza? De no futuro tornar-se um robô equiparado a um ser humano. Isso aqui são afirmações válidas para a gente analisar. Letra C. A experiência do autor ao manusear, vamos lá, fala sobre a experiência do autor. A plataforma ChatGPT o assustou. A gente precisa ver isso aqui lá no texto, ok? O assustou devido à competência desta para interagir de forma tão eficiente e equivalente a qualquer ação humana. Então, ele falou que assustou e ele falou o motivo que o assustou. Então, vamos ver se realmente foi esse motivo aqui, ó, de interação de forma tão eficiente e equivalente a qualquer ação humana. Isso aqui a gente precisa verificar. E a letra D fala o seguinte: a nova inteligência artificial pode oferecer em curtíssimo prazo, já vou marcar isso aqui, respostas e demais
produções textuais sobre temas diversos. Temas diversos, produções textuais, as quais o ser humano, sem dispor de tal tecnologia, levaria muito mais tempo, o ser humano, né, levaria muito mais tempo a desenvolver. Beleza? Marquei aqui as afirmações que eu quero analisar. Olha a letra E. A empresa que mais investiu no aperfeiçoamento da plataforma ChatGPT até então foi a Microsoft. Vê só, Microsoft, vou ressaltar aqui. E ela fala que foi a empresa que mais investiu, tendo destinado $1 bilhão, beleza? $1 bilhão para essa nova plataforma de inteligência artificial. Beleza, agora vamos ler e tentar procurar essas informações aqui que a gente grifou, ok? E aí a gente vai cortando ou marcando o nosso gabarito. Beleza, vamos lá. Início do texto. Título aqui, né? ChatGPT, a inteligência artificial como aliada ou a substituta da mente humana. Desde que o ChatGPT foi lançado, no final de novembro do ano passado, você provavelmente foi impactado por diversos conteúdos que trazem reflexões sobre o avanço da IA, inteligência artificial, né? E como isso pode afetar a nossa vida, correto? Há opiniões que transitam por todos os lados, desde as mais alarmistas, né, que afirmam o caráter ameaçador da IA frente ao trabalho humano, até os mais céticos, que duvidam da capacidade dos programas em atuar no nosso lugar. Beleza, tranquilão, só está informando aqui as dúvidas, as opiniões que as pessoas estão tendo em relação ao ChatGPT. E a gente vai lá para o outro parágrafo. O ChatGPT é um chatbot. Está explicando agora sobre o ChatGPT, ó. Desenvolvido pela OpenAI, que utiliza inteligência artificial para promover diálogos incrivelmente humanizados. Na primeira semana em que foi ao ar, o programa foi baixado por mais de 5 milhões de usuários. Apesar de inovadora, a IA ainda está muito longe de substituir. Olha só, aqui é uma afirmação muito boa do nosso autor. A IA ainda está muito longe de substituir a singularidade do trabalho humano. Uma afirmação muito boa do nosso autor. Ele está falando que ainda está muito longe, beleza? Ok, vamos continuar. A Microsoft é uma das grandes investidoras da OpenAI nos últimos 4 anos. Aproximadamente $1 bilhão já foi investido na startup, beleza? Microsoft é uma das grandes investidoras. Olha só que afirmação. Uma das grandes investidoras. Olha o que já vamos voltar lá no nosso item e ver o que foi que a banca afirmou em relação à Microsoft. Beleza? Olha só. A banca falou o seguinte. A empresa que mais investiu, negativo. Beleza? Isso aqui é uma afirmação que extrapola o que está lá no texto. O texto falou o quê, senhores? Olha só. É uma das grandes investidoras. Não está falando que foi a que mais investiu. É uma das grandes investidoras. Então, a informação que foi a que mais investiu é uma informação que extrapola. Beleza? O autor só não quis falar de outras empresas. Beleza? De outras empresas investidoras. Só mencionou a Microsoft. Mas não quer dizer que foi a empresa que mais investiu. Ok? Então, a letra E aqui a gente já pode cortar por causa disso. Beleza? Ok. Vamos continuar. Pessoalmente, acredito que estamos vivendo o nascimento de diversas novas tecnologias disruptivas que estão vindo para ficar. Mas que ainda novamente, olha só, olha o que o autor aqui fala. Mas que ainda estão muito longe de substituir a singularidade do intelecto humano. Ou seja, ainda está muito longe de substituir o homem, o trabalho humano. E ele continua, né? Sem sombra de dúvidas, as novas plataformas poderão contribuir muito para o nosso cotidiano, desde que tenham suas usabilidades bem aplicada e previamente pensada de forma estratégica, ok? Isso é algo que, por enquanto, somente nós conseguimos fazer de forma verdadeiramente eficiente. O que é que ele está falando aqui, ó? Somente nós, humanos, somente nós, seres humanos, conseguimos realizar alguma coisa de forma pensada e de forma estratégica, ok? Somente nós. Ele ressalta o trabalho humano aqui. E ele continua, né? Aos primeiros olhares, o robô assusta. Olha só, o robô assusta. Ele não está afirmando que ele se assustou. Mas vamos continuar. O robô assusta por sua capacidade humanizada de interagir. Em poucos segundos, vamos ressaltar isso aqui. Em poucos segundos, você pode ter em sua tela a resposta para uma dúvida sobre questões complexas de matemática ou uma receita detalhada de bolo.
Porém, ainda que a IA seja aperfeiçoada cada vez mais e que suas interações fiquem ainda mais humanas, tem algo indispensável que seguirá sendo a espinha dorsal. Ó, o comando por trás de toda a resposta. Beleza? O comando por trás de toda a resposta, ele vai partir de quem? Ele parte da mente humana. Ok? É nesse ponto que devemos prestar atenção. Beleza? Tem aqui algumas informações que a gente já pode responder lá, alguns itens. Mas vamos terminar de ler o nosso texto. Continua, né? Experimentando o ChatGPT. Então agora, parece que é o momento que o autor vai experimentar. Antes de escrever este artigo, experimentei algumas vezes. Ele está contando agora a experiência dele. Ó. Experimentei algumas vezes a plataforma. Embora esteja apresentando instabilidade por conta do número excessivo de novos usuários, a primeira coisa que reparei é que sua base de dados demanda atualizações. Os dados estão atualizados até meados de 2021, o que significa que se você perguntar, por exemplo, quem venceu as eleições de 2022 no Brasil, ele não poderá responder. Em seguida, logo eu reparei que se você aplicar comandos genéricos, terá também respostas genéricas. Portanto, não adianta pedir para que o robô escreva um post para o LinkedIn que seja capaz de viralizar. Se assim o fizer, até terá uma resposta na tela, mas ao copiar e colar a publicação na rede social, provavelmente não cumprirá o seu objetivo. O que é que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando que, através de alguns estudos que ele realizou, ele percebeu problemas na plataforma. Por quê? Porque a plataforma precisa de diversas atualizações. A plataforma não tem atualizações até depois de 2021. Beleza? Depois de 2021. Só tem informações até meados de 2021. Beleza? E a gente continua. Repare que esses dois pontos observados, que ele citou aqui, né? A atualização da base de dados e comandos bem aplicados necessita do indispensável olhar e pensamento exclusivos de nós, humanos, novamente, senhores. Ele ressalta aqui o trabalho humano. Ele ressalta que para essa inteligência existir, precisa da gente, precisa dos humanos, ok? Continua. São pontos que evidenciam que o auxílio da IA em nossas vidas não tornará as coisas tão simples e automatizadas assim. Por fim, o desenvolvimento de novas IAs servirão e muito para contribuir com a nossa evolução. Serão cada vez mais ferramentas indispensáveis em nosso cotidiano, que nos darão excelentes atalhos para nos levar ainda mais longe. Sem dúvidas, os milionários investimentos que estão sendo aplicados nos darão tecnologias cada vez mais aperfeiçoadas. No entanto, ainda que possam avançar muito mais do que possamos imaginar, a criatividade da mente humana é insubstituível. Ok? Isso aqui, ó, encerra tudo aquilo que a gente estava comentando sobre a substituição do homem. Ok? Para o autor, não há a substituição humana. Beleza? Em relação à inteligência artificial. Então vamos ler aqui novamente. A letra A fala o seguinte. O ChatGPT corresponde a uma inteligência artificial surpreendente com funcionalidade apta atualmente para raciocinar habilmente, sem a necessidade de qualquer intervenção humana. Negativo. Beleza? A gente viu que precisa da intervenção humana no texto. Olha a letra B. As atualizações recorrentes voltadas à nova IA tendem a tornar tal mecanismo capaz de propor interações humanas tão reais a ponto de, no futuro, tornar-se um robô equiparado a um ser humano. Vamos deixar isso aqui em stand-by. Já já eu explico. Vamos deixar em stand-by, vamos ler as outras e tentar eliminar, né? A letra C fala o seguinte. A experiência do autor ao manusear a plataforma ChatGPT o assustou, devido à competência desta para interagir de forma tão eficiente e equivalente a qualquer ação humana. Vamos deixar isso aqui em stand-by também. Vamos cortar as mais absurdas. Letra D. A nova IA pode oferecer em curtíssimo prazo respostas e demais produções textuais sobre temas diversos, as quais o ser humano, sem dispor de tal tecnologia, levaria muito mais tempo para desenvolver. Olha só, nosso gabarito aqui, gabarito escolhido pela banca, né? Letra D. Então vamos lá explicar por que a letra D é o nosso gabarito e por que as outras duas alternativas não são também o nosso gabarito. Letra D fala o seguinte, a nova IA pode oferecer em curtíssimo prazo. Eu ressaltei aqui para os senhores, ó. Cadê? Aos primeiros olhares, o robô assusta. Isso aqui já responde a outra questão, beleza? Por sua capacidade humanizada de interagir em poucos segundos, ou seja, em curtíssimo prazo, foi o que a banca colocou lá no texto.
você pode ter em sua tela a resposta para uma dúvida sobre questões complexas de matemática ou uma receita detalhada de bolo, beleza? Então você pode ter sim uma produção de texto, como a banca fala aqui na letra D, ó. A nova IA pode oferecer em curtíssimo prazo respostas e demais produções textuais sobre temas diversos, as quais o ser humano, sem dispor de tal tecnologia, se o ser humano não tivesse com aquela tecnologia, ele levaria muito mais tempo para desenvolver do que o chat GPT leva. Beleza? Positivo, gabarito, letra D. Olha o que fala a letra C. A experiência do autor ao manusear a plataforma o assustou. Negativo. Beleza? Negativo. Ele não fala que assustou e ainda ele não fala aqui, ó, que é devido à competência desta para interagir de forma tão eficiente e equivalente a qualquer ação humana. Olha só. Ele fala aqui. Cadê? Aqui em cima, né? Aos primeiros olhares, ele não fala que é para ele isso aqui. O robô assusta por sua capacidade humanizada de interagir. Ele não fala que o assustou. Ele fala que assusta. Assusta quem? Provavelmente a população. Beleza? Provavelmente a população. Mas ele fala que não o assusta. Ok? Então, ó. Cadê? Eu não posso falar que assusta o autor. Beleza? Por quê? Porque o relato da experiência dele inicia aqui, ó. Experimentando o chat GPT. E em nenhum momento aqui ele fala que o assustou. Ele fala, a primeira coisa que eu reparei, olha só, a primeira impressão dele, a primeira coisa que eu reparei é que sua base de dados demanda atualizações. Ele não fala nada aqui de que ele se assustou com o robô. Ele fala aqui na história que provavelmente tem assustado a população, assustado os usuários. Beleza? Ok. Por isso que a letra C não pode ser o nosso gabarito. Olha a letra B. As atualizações recorrentes voltadas à nova IA tendem a tornar tal mecanismo capaz de propor interações humanas tão reais a ponto de no futuro tornar-se um robô equiparado a um ser humano. Negativo, senhores. Em nenhum momento do texto ele fala sobre isso, em equiparação do robô com o ser humano. Ele sempre fala que, independente da evolução da inteligência artificial, o ser humano sempre vai estar acima. A gente pode compreender isso aqui no final, ó. Ainda que possam avançar muito mais do que possamos imaginar, a criatividade da mente humana é insubstituível. Então não há que se falar em evolução, de tornar o mecanismo cada vez com mais interações humanas. Ele vai fazer uma equiparação de robô e ser humano. Negativo. Para o autor, beleza? Sempre pense nisso. É para o autor, ele acha que nunca vai ser substituível o ser humano com o robô, com a inteligência artificial. Beleza? Gabarito aqui, portanto, letra D. Ok? Vamos lá para a nossa próxima questão. E aqui, seguindo lá o nosso texto ainda, ó. Tendo em vista o posicionamento do autor do texto lido, assinala a alternativa correta. Vamos lá? O autor demonstra não ver um futuro promissor para as IAs, visto que defende a ideia de que nenhuma tecnologia será capaz de substituir determinadas particularidades humanas. Senhores, vamos lá. Esse negócio aqui que ele falou, ó, de que defende a ideia de que nenhuma tecnologia, isso aqui é verdade. Mas ele não fala que ele não vê nenhum futuro promissor. Isso aqui tá errado, beleza? Ele não fala que ele vê nenhum futuro promissor. Isso aqui é uma extrapolação textual. Ainda é do mesmo texto, tá? Olha a letra B. Para o autor, as novas plataformas de inteligência artificial já se tornaram imprescindíveis, ou seja, indispensáveis. Atualmente, mais necessitam de atualizações anuais para atingirem os resultados esperados em conteúdos precisos e particulares. Olha só, esse aqui é uma possibilidade. Vamos ler as outras. Beleza? Isso aqui é uma possibilidade. Fala justamente aquilo que o autor estava comentando. Só que ainda eu posso perceber um pouco disso aqui, ó. Imprescindível, indispensável. Vamos ver só. Vamos continuar. Strum pontua que as respostas oferecidas pelas plataformas ChatGPT apresentam conteúdos muito abrangentes. Logo, segundo ele, não são eficazes para a produção de posts de grande alcance. E olha só. Aqui também é eu posso considerar como uma extrapolação textual, beleza? Uma extrapolação textual. Porque, vamos lá, apresentam conteúdos muito abrangentes, não necessariamente, beleza? Vai depender daquilo que você vai pedir. Vai depender daquela sua solicitação, da pergunta que você está fazendo. Se você fizer uma pergunta, ele fala aqui no texto ainda. Cadê qual é a parte que ele fala? Aqui, né? Ele fala aqui, ó. O que significa que se você fizer uma pergunta, por exemplo, de quem venceu as eleições, ela não poderá responder, né? Cadê? Nessa parte aqui. Se você aplicar comandos genéricos, terá também respostas genéricas. Ou seja, se você fizer uma pergunta específica, você pode ter uma resposta específica. Então, não necessariamente eu vou ter isso aqui que a banca está falando, ó.
de ser muito abrangente, ok? De ser muito abrangente. Então vamos lá, mas ele fala isso aqui de que não é eficaz para uma produção de post de grande alcance. Ele fala aqui o seguinte, ele não fala com veemência afirmando que realmente vai acontecer aquilo. Ele fala o quê? Ó, provavelmente não cumprirá o seu objetivo. Ele não afirma categoricamente. Ele coloca aqui uma possibilidade, ok? Tomem cuidado com essa afirmação da banca muito forte. Ora, letra D. O autor demonstra estar satisfeito com o avanço das tecnologias voltadas às novas inteligências artificiais e afirma que elas serão cada vez mais grandiosas e otimizadas. Não concorda, porém, com os imensos investimentos realizados nesse setor. Negativo. Ele concorda, ele está satisfeito, sim, mas essa parte aqui dele não concordar com os imensos investimentos realizados nesse setor, isso aqui está incorreto. Beleza? Isso aqui está incorreto. Tanto que ele pega e comenta aqui no final, ó. Sem dúvida, os milionários investimentos que estão sendo aplicados nos darão tecnologias cada vez mais aperfeiçoadas. Então, sim, ele está apoiando esses investimentos, ok? E a banca comenta erradamente aqui na letra D. Ora, a letra E. Ao defender sua tese de que a IA ainda não é capaz de substituir todo o trabalho humano, Strum discorre sobre duas necessidades observadas por ele. A demanda por atualização da plataforma e a exigência de comandos específicos. Justamente o que ele pontuou lá. Olha só, volta aqui. Olha o que ele pontuou aqui. Antes de escrever este artigo, experimentei. Beleza? Experimentei. Algumas vezes a plataforma. E aqui a gente já leu essa parte, não vou repetir. Mas olha o que ele fala aqui. Repare que esses dois pontos observados, e aí ele coloca entre parênteses os dois pontos. A atualização da base, beleza? A atualização da base e comandos bem aplicados. Eu vou compreender comandos bem aplicados como que? Comandos específicos. E é justamente o que a banca traz aqui, ó. Ao defender sua tese de que a IA ainda não é capaz de substituir todo o trabalho humano, Strum discorre sobre duas necessidades. Foi justamente o que ele apontou. A demanda por atualização da base e a exigência de comandos específicos. Nosso gabarito aqui, portanto, ó, letra E. Ok? Porque a letra B não é o nosso gabarito. Porque para o autor, as novas plataformas de inteligência artificial não se tornaram ainda indispensáveis. Beleza? Elas são dispensáveis sim em algum caso. Até porque para o autor, a mente humana é melhor do que uma inteligência artificial. Ok? Beleza? Nosso gabarito aqui, portanto, letra E. Seguimos. Nós temos aqui um outro texto e aí vamos para a questão de número 84. Olha só. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que o autor... Vamos lá, vamos ler primeiro aqui e depois a gente vai para o texto, ok? Não tentou pedir socorro. Ó, não tentou... Já vou ressaltar aqui o não, beleza? Eu gosto de ressaltar, na maioria das vezes, os advérbios, ok? Visto que teve uma crise de claustrofobia. Então, ele está explicando aqui o motivo. O motivo foi o quê? Uma crise de claustrofobia. Letra B. É apaixonado por elevadores vazios, ó. Elevadores vazios... Porque não gosta de interagir com os vizinhos. Ó, não gosta de interagir com os vizinhos. Letra C. Foi resgatado quando o elevador estava em seu andar. Seu andar. E a banca afirma que o seu andar é o 25º. E fala que ele foi resgatado. Ok? Letra D. Machucou o braço ao entrar no elevador. Machucou ao entrar no elevador. Letra E. Permaneceu por quase 2 horas no elevador. Quase 2 horas. Ok, agora a gente vai ler o nosso texto. Deixa eu ver se essa questão aqui também é sobre o nosso texto. Não, não é. Ok, olha só. Essa questão aqui a gente viu, acho que foi na aula de número 7. A gente resolveu uma questão gramatical sobre ela. E eu falei que eu iria trazer o texto. Olha o texto aqui. O que vivi ao ficar preso no elevador? As portas do elevador... Isso aqui ele vai relatar a história dele, beleza? As portas do elevador, estacionado no térreo, já se fechavam quando, numa corrida rápida, coloca o braço no rumo do sensor a tempo de fazê-las reabrirem. Vamos lá, vou parar aqui e vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Ele falou que, no momento que ele chegou, o elevador estava parado no térreo, beleza? O elevador estava no térreo. E ele correu, ele falou aqui, numa corrida rápida, ele coloca a mão para quê? Para ativar o sensor do elevador para que a porta não se feche. Beleza? Olha aqui, no rumo do sensor a tempo de fazer a porta reabrir. Ok. Ele conseguiu entrar, ainda ofegante no cubículo vazio. Esse cubículo vazio está se referindo ao quê? Ao elevador. Beleza? Não sem antes soltar que sorte, em voz baixa.
Então, ele conseguiu entrar no elevador cansado, ofegante, né, pela corridinha que ele deu. Ele se referiu ao elevador como cubículo vazio. E ele, na hora que ele entrou, ele falou, ufa, que sorte. Beleza. E ele continua, né? Sou apaixonado por elevadores vazios. Olha só. Aqui a gente tem uma afirmação lá na nossa questão. O intervalo do térreo até o andar escolhido é sempre o momento oportuno do dia para dar uma ajeitada no cabelo, no espelho, olhar as mensagens ainda não visualizadas e respirar, mas não hoje. Então vamos lá. Na questão, na letra, acho que é a letra A, né? Na letra B, ele fala, é apaixonado por elevadores vazios porque não gosta de interagir com o vizinho. Ele não falou isso aqui no texto, beleza? Ele falou que gosta de elevadores vazios, por quê? Porque é o momento dele aparar o cabelo no espelho, de olhar algumas mensagens do celular que não foram visualizadas e de respirar. Mas ele continuou falando, não hoje, beleza? Não hoje. O elevador parou no meu andar. Olha só, o elevador parou no meu andar. Qual andar? O 25. Então o andar dele é o andar de número 25, ok? Mas as portas não se abriram. Então, o elevador subiu, parou no andar dele, mas a porta não abriu. Ele falou, né? Espero, estranhando o delay. Ele esperou a porta abrir, mas não abriu. E nada. Alguns instantes depois, o ventilador do teto para. Era isso. Eu estava preso em um elevador enguiçado. Beleza? Então, o elevador dele parou de funcionar no andar dele. A porta não abriu, ok? Desato a tocar o interfone. Então ele vai lá tentando tocar o interfone. Mas no lugar de uma voz humana, só recebo uma luzinha que pisca insistentemente. Do nada me vem a palavra claustrofobia, do latim claustro, phobos, medo de lugares fechados. Olha só, eu não tinha aquilo. Olha só, ele afirmou aqui. Ele afirmou aqui, prestem atenção. Eu não tinha aquilo, senhores. Aquilo o quê? Olha só, o nosso elemento aqui de coesão, de referenciação. Aquilo que está mais distante. Claustrofobia. Ele disse que ele não tem. E o texto vem falando o quê? Cadê? Não tentou pedir socorro, negativo. Ele tentou pedir socorro, tanto que ele falou que estava apertando no interfone. E ele ainda falou, visto que teve uma crise de claustrofobia. Negativo, ele não tem claustrofobia. Ok? E a gente continua. Eu não tinha aquilo, mas sentia que meus pulmões já puxavam o ar de maneira irregular. Então ele falou aqui que estava tendo uma dificuldade de respirar. Sento, levanto, sento novamente, dou volta só de meias dentro do cubículo de metal. Esse cubículo de metal está se referindo ao elevador. Ele mostrou as ações que ele estava realizando dentro do elevador, enquanto não tinha nada para fazer. Exatos 1h50 se passam até que um funcionário abre a porta. Então vamos lá. Ele passou aqui que ele informou que 1h50 ele ficou dentro do elevador até alguém abrir a porta. E ele continua, né? Com o elevador já no térreo. Então ele foi resgatado, senhores, no térreo, ok? Abriu a porta onde? No térreo. Então vamos lá. Ele fala aqui na letra C. Foi resgatado quando o elevador estava em seu andar. Negativo. O elevador parou no seu andar, no 25º, mas ele foi resgatado no térreo. Beleza? A porta se abriu no térreo, então negativo disso daqui, ok? E a gente continua. Cadê? Com o elevador já no térreo e me encontra no chão abraçado às minhas pernas. Ainda um pouco trêmulo e puxando o ar com força. Caminho até a recepcionista e pergunto, né? Onde ficam as escadas mesmo? Beleza? E a gente continua. Letra D fala... Machucou o braço ao entrar no elevador, negativo. Isso aqui é uma extrapolação textual. Nada foi comentado sobre machucar o braço. E a letra E fala, permaneceu por quase, olha só, o segredo da questão está aqui. Quase 2 horas preso no elevador. Positivo. No texto ele fala, exatos 1h50. 1h50 é quase 2 horas. Então, tá correto. Nosso gabarito aqui, portanto, é a letra E. Percebam, com uma leitura eficaz das nossas alternativas e em seguida uma leitura eficaz do nosso texto faz a gente responder a questão de forma excelente. Beleza? Vamos continuar. Questão de número 85. Assinale a alternativa que avalia corretamente o pronome no trecho. Joaquim suicidou-se. Senhores, o pronome é esse elemento aqui. E eu tenho que falar com os senhores o seguinte. O se, ele pode possuir diversas funções, beleza? Diversas funções. Dentre elas, índice de determinação do sujeito,
Pronome reflexivo, pronome recíproco, pode funcionar como partícula apassivadora e partícula integrante do verbo. Ela pode possuir essas funções aqui, ok? Então, quando eu falo aqui, ó, Joaquim suicidou-se. Joaquim suicidou-se. O que é que eu consigo compreender aqui? O que os senhores precisam ter em mente é que o verbo suicidar não vai existir sem esse meu elemento. Não existe suicidar, existe suicidar-se. Suicidar-se. Então, esse se é uma partícula integrante do verbo. Esse se é uma partícula integrante do verbo. Eu só consigo conjugar esse verbo com esse pronome, ok? Então, quando a banca vem falando aqui, ó, indetermina o sujeito da oração, negativo, não tem a função de determinar. Trata-se de conjunção integrante, também não é conjunção integrante, até esqueci de comentar, também pode funcionar como conjunção integrante. Letra C, trata-se de pronome oblíquo-átono, até aqui, tranquilo, é um pronome oblíquo-átono, o se é um pronome oblíquo-átono. E indica que o sujeito, ao mesmo tempo, realiza e é alvo da ação verbal. Calma, deixa isso aqui em stand-by. Olha a letra D, apresenta uma condição, ele está falando que o se funciona como uma conjunção condicional, negativo. Beleza? O se não é uma conjunção condicional nesse caso aqui, mas pode funcionar como uma conjunção condicional. Ok? Então não é. A letra E fala, especifica que a ação verbal é recebida pelo sujeito, mas não praticada por ele. Ocorre apenas em posição proclítica. Ok. Vamos comentar a letra C e a letra E. Olha só, senhores. Para mim, essa questão aqui não teria gabarito. Ok? Não teria gabarito. Mas a banca deu como gabarito a letra C. E eu vou explicar o porquê. Beleza? Eu vou explicar o porquê. O correto para mim seria a banca colocar aqui, em uma das alternativas, a opção partícula integrante do verbo. Beleza? Mas por que que a banca deu o gabarito como a letra C? Por causa disso aqui, ó. Indica que o sujeito... Quem é o sujeito? É Joaquim. Ao mesmo tempo, realiza e é alvo da ação verbal. Qual é a ação verbal? Suicidar. Quem se suicida, suicida a si mesmo. Não dá para eu suicidar outra pessoa. Então, sim, o sujeito, que é Joaquim, ele realiza a ação. E ele é alvo dessa ação. Ele sofre essa ação. Por isso que a banca considerou a letra C como nosso gabarito. Beleza? Ele passou aqui como se fosse aquela ideia de pronome reflexivo. Por isso que eu achei um gabarito um pouco forçado. Beleza? O pronome reflexivo é quando o sujeito pratica a ação e ele mesmo recebe a ação. Por exemplo, João se cortou. João se cortou. Olha só, João praticou a ação de cortar e essa ação de cortar recaiu sobre ele mesmo. Então, João cortou a si mesmo. Beleza? Seria esse exemplo aqui. Só que nesse caso a gente sabe que o verbo cortar eu posso colocar sem o se. Mas nesse caso não. O verbo suicidar eu não consigo conjugar ele sem um se. Então o que eu tenho ali é uma partícula integrante do verbo, beleza? A banca forçou, mas eu quero que os senhores compreendam como é que a banca dos senhores pensa. E ela fala aqui na letra E. Especifica que a ação verbal é recebida pelo sujeito, mas não praticada, negativo. Ele pratica sim. E ela ainda fala, né? Ocorre apenas em posição proclítica. Proclítica, ou seja, antes do verbo. E no verbo está na posição enclítica. Negativo, senhores. Eu posso colocar tanto antes quanto depois do verbo. Aqui vai dar opção do escritor. Ok? Por quê? Porque eu tenho um sujeito explícito. Isso aqui é lá da parte de colocação pronominal que a gente já revisou. Ok? Beleza. Vamos lá para a questão de número 86. Estamos quase acabando. Assinala a alternativa em que o se é uma conjunção integrante. Professor, como é que eu vou identificar o se como conjunção integrante, senhores? É o mesmo pensamento do que. Quando os senhores se deparam com o que, os senhores trocam por quem? Trocam por isso. Então os senhores vão pegar o se e vão trocar por isso. Olha só, o tipo de pergunta que nos perguntamos se vale a pena conservar. Se bem elaborado. Só vamos destacar, tá? O homem não se recupera. A mulher que precisa se quisermos. Beleza, vamos lá. Vamos começar de baixo para cima, vai ficar melhor. Se quisermos continuar, sabemos que, olha só, esse se aqui inicial tá passando a ideia de quê? A ideia de condição, ó. Se quisermos continuar, então sabemos que tal. Beleza? Isso aqui é condicional. Isso aqui é condicional. Beleza? Isso aqui é uma oração subordinada adverbial condicional.
Olha a letra D. A mulher que precisa se afastar, ou seja, afastar-se. Isso aqui vai ser o quê, senhores? Isso aqui, ó, é uma partícula integrante do verbo afastar-se. Do verbo afastar-se. Ok? Beleza. Olha a letra C. Um homem não se recupera. Olha só, o homem não se recupera desses solavancos. E aí? E aí? Recupera. Esse se vai ser o quê? Pensem comigo. Existe. Um homem não recupera desses solavancos. Tem sentido? Não, senhores. Então, esse se também vai ser uma partícula integrante do verbo. Por quê, professor? Porque eu estou falando aqui, estou diante do verbo recuperar-se. Beleza? Recuperar-se. Ok, olha esse se. Se bem elaborada, tal experiência poderá levar. Se bem elaborada, então tal experiência poderá levar a tal coisa. Esse se aqui é igualzinho ao se da letra E. Ele é condicional. Ok? E olhem a letra A. O tipo que nos perguntamos se vale a pena. O tipo que nos perguntamos, isso aqui, quando eu troco esse se por isso, eu sei que eu tenho uma conjunção integrante. Beleza? O tipo que nos perguntamos isso. Perguntamos o quê? Perguntamos isso. Quem pergunta, pergunta alguma coisa. Então, eu tenho aqui um se que vai introduzir uma oração subordinada substantiva objetiva do tipo direta. Ok? A gente já viu isso aqui tudinho nas aulas passadas. Gabarito, letra A. Ok? Vamos lá para a questão de número 87. A Polícia Civil do Espírito Santo, não vamos ler o texto, ok? Pula direto para o comando da questão. A expressão em destaque no excerto apresentado pode ser substituída adequadamente considerando a escolha pronominal e sua colocação por. Olha só, nós temos o verbo aqui e ele destacou esse elemento. Qual seria o pronome aqui que eu poderia encaixar para fazer a devida substituição? Vamos lá. Verbo conhecer. Quem conhece, conhece alguma coisa. Então, nós estamos diante de um verbo transitivo direto. Então, vamos olhar aqui embaixo. Quais são as nossas opções? Pode ser? Pode. Beleza? O o pode ser sim um objeto direto. O os pode ser um objeto direto? Pode ser também. O lhe pode ser objeto direto? Negativo. Beleza? O lhe não pode ser objeto direto. Objeto indireto. O no pode ser objeto direto? Negativo. Nós temos aqui a preposição em. Ok? Então, não pode ser. O lhe, objeto indireto também. Ok? Então, ficamos entre essas opções aqui. Professor, eu vou colocar qual? No plural ou no singular? Senhores, olha para o elemento de destaque. O elemento de destaque está no plural ou está no singular? E aí? Está como? Ele está no singular. Por isso que o nosso gabarito é a letra A. Aqui uma questão simples, básica, sobre substituição por pronomes. Ok? Vamos para a questão de número 88. Olha só. O olhar da cobra é fascinante. Do texto 2, né? É correto afirmar que... Vamos lá. Vamos olhar cada item aqui de forma tranquila, sem exagero. E ele fala o seguinte. Olhar é verbo. Olha só. Núcleo do predicado nessa oração com sujeito oculto. Senhores, vamos lá. Primeiro eu analiso o verbo. Eu tenho aqui o verbo ser. E eu pergunto, quem é fascinante? Ele me responde, o olhar da cobra. Olhar não é verbo. O que eu tenho aqui é sujeito. Eu tenho uma substantivação verbal. O meu o está transformando esse meu elemento, que era um verbo, em um substantivo. Beleza? Então, o olhar da cobra funciona como sujeito. Ok? Ele continua, letra B. Olhar e cobra são núcleos do sujeito composto negativo. Eu tenho apenas um núcleo aqui. Quem é o núcleo? Olhar. Beleza? O meu núcleo é o olhar. Por exemplo, eu poderia chegar e retirar isso aqui. Ó. Percebam que tem sentido. O olhar é fascinante. Beleza? Vejam se isso aqui tem sentido. O da cobra é fascinante? Isso tem sentido? Não tem sentido. Então, da cobra, esse da cobra aqui, ele poderia facilmente ser retirado do texto. Mas percebam que a palavra olhar não podia ser retirada. Quando eu retirei, o meu excerto perdeu o sentido. Beleza? Olha a letra C. O da cobra é adjunto adnominal de olhar na oração sem sujeito. E aí, senhores? E aí? Fica a pergunta para vocês. O que eu preciso que vocês saibam é isso aqui, ó. Adjunto adnominal. Senhores, guardem na mente de vocês.
o adjunto adnominal é um termo acessório, beleza? É um termo acessório. Quem vai exigi-lo é um substantivo concreto ou um substantivo abstrato, pode ser qualquer um dos dois. Ele utiliza preposição ou não, beleza? Utiliza preposição ou não, mas quando ele utiliza, ele vai utilizar a preposição de, vai pegando o bizu. Ele utiliza a preposição de. Ele possui dois sentidos. O sentido ativo, que é o sentido de ser agente, ok? De quem pratica a ação. E ele vai possuir o sentido de posse. Quando ele possui o sentido de posse, você vai conseguir trocar aquela expressão ali por dele. Olha só, quando eu leio aqui, o olhar da cobra. Então, eu consigo trocar por o olhar dela. Eu consigo trocar essa expressão aqui pela palavrinha dela, dele, delas ou deles. Eu consigo fazer essa troca. Se eu consigo fazer essa troca, então sim, eu tenho aqui um adjunto adnominal. Beleza? Mas quando a banca fala que é uma oração sem sujeito, ela erra. Mas isso aqui é sim um adjunto adnominal. Olha a letra D. Fascinante é um adjetivo. Fascinante é um adjetivo. E núcleo do predicativo de sujeito. Positivo, a gente já viu que adjetivo e predicativo de sujeito são quase que termos sinônimos. Só muda o âmbito. O adjetivo está na morfologia, o predicativo do sujeito está na sintaxe. E ele coloca, né, predicativo do sujeito simples na oração. Vamos lá, pode ser. Beleza? Pode ser aqui o nosso gabarito. Olha a letra D. Da cobra é objeto direto, negativo no predicado e seu núcleo é composto por uma preposição negativo. Por isso que sim, nosso gabarito é a letra D. Beleza? Nós temos aqui um verbo de ligação, senhores. A gente tem que ter ciência que, na maioria das vezes, um verbo de ligação vai introduzir, sim, um predicativo do sujeito, que no nosso caso aqui é o nosso adjetivo, ok? Vamos lá para a questão de número 89. Aula muito boa e muito proveitosa essa de hoje. Referente ao excerto, cresceu o número de pacientes que relatam um contexto que envolve relações tóxicas. Presente no segundo parágrafo do texto, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A fala o seguinte. Na primeira ocorrência do que, poderia ser substituído por o qual. Olha só. Cresceu o número de pacientes. Esse que aqui. Pacientes é a palavrinha que está sendo retomada pelo nosso que. E a banca está sugerindo o qual. Negativo. Aqui seria os quais. Deveria ser os quais. Beleza? Cresceu o número de pacientes. Os quais relatam um contexto. Beleza? Estaria correto se fosse isso aqui. Por isso que não é a letra A. Olha a letra B. Nas duas ocorrências que o que exerce a função sintática de pronome indefinido. Senhores, a primeira a gente já viu. Isso aqui é um pronome relativo. Ok? Vamos ver. Tem outro que aqui cresceu o número de pacientes que relatam um contexto que. Esse que está retomando contexto. Então, é outro pronome relativo. A banca vem falando que é pronome indefinido, negativo. Ok? Negativo. Vamos lá? A letra C. As orações que relatam um contexto e que envolvem relações tóxicas delimitam, olha só, essa palavrinha aqui é a palavra preciosa, delimitam o significado do termo que as antecedem. E aí? Vamos deixar essa questão em stand-by, vamos ler as outras. As orações que relatam e que envolvem são classificadas como completivas nominais, pois completo se retira... Não, negativo, nada a ver isso aqui, nada a ver. Olha a letra E. A oração que envolve as relações tóxicas é semanticamente e sintaticamente dispensável no excerto. Negativo não é semanticamente dispensável, porque se eu retirar, eu vou alterar totalmente o sentido ali. Olha só, por que o nosso gabarito é a letra C? Isso aqui é importante. Eu comento com os senhores em aula, e quando eu vou passar sobre a oração subordinada adjetiva restritiva, eu comento alguns termos, e lá eu coloco delimitar, particularizar, restringir, singularizar, são esses termos aqui que eu coloco e foi o que a banca colocou. Nós estamos diante aqui de duas orações subordinadas adjetivas restritivas. Eu consigo perceber isso pela ausência de vírgulas, beleza? Pela ausência de vírgulas, que aqui é em relação à nossa estrutura, né? Que a gente consegue achar pronome relativo, a gente acha verbos e a gente não acha a nossa vírgula, ok? Então sim, eu tenho aqui orações subordinadas adjetivas restritivas e elas sim delimitam, guarda essas outras palavras, ó, singulariza, restringe e particulariza, guarda essas palavras, ok? Gabarito aqui, letra C. Olha a questão do número 90, a nossa última questão aqui da nossa aula de número 9. Considerando o título do texto,
como evitar a ansiedade e as relações tóxicas e alcançar um novo estilo de vida. Assinale a alternativa incorreta. Senhores, já destaquem isso aqui, ó. A banca está pedindo o item incorreto, ok? Olhem a letra A. Ele fala o seguinte, o primeiro E, então ele está se referindo a esse E aqui, ok? Ele coordena dois termos em uma oração. Será? Como evitar? Como evitar o quê? Evitar a ansiedade e evitar as relações tóxicas. Então, sim, ele está coordenando dois termos, ok? O segundo E coordena duas orações. Olha só, como evitar? Aqui é uma oração, porque eu tenho um verbo. A gente já sabe disso, né? Que oração eu posso trocar por verbo. E esse segundo E aqui, ó, percebam, ele está conectando essa oração aqui, evitar, e essa oração aqui, alcançar. Eu tenho outra oração aqui, que é a minha segunda oração. Ok? Beleza, então ele fala, o segundo E coordena duas orações. Positivo. O primeiro E coordena termos, coordena palavras, ele está juntando duas palavras. E a segunda está unindo orações. Ok? Então a segunda eu posso chamar de uma oração coordenada sintética do tipo aditiva. Ok? A letra C fala, trata-se de um período composto por coordenação. Positivo, justamente o que eu acabei de falar. Letra D, a segunda oração é classificada como aditiva. Positivo. Olha que a letra E fala, a repetição do E torna o título problemático do ponto de vista sintático. Negativo. Não há problema. Ó, quando ele fala aqui que há problema, não há, beleza? Não há problema do ponto de vista sintático fazer essa minha utilização aqui, porque está muito bem separada as minhas ideias, beleza? A primeira vai coordenar aqueles termos ali, aquelas palavras, e a segunda vai coordenar as minhas orações. Perfeito, não tem nada de problema. Ok, senhores? Estamos aqui na nossa reta final para a PMPE, Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, nossa resolução de questões, várias questões de interpretação e compreensão textual. Peço que vocês deixem um like nesse vídeo, pega esse vídeo, compartilha com aquele teu canto que está estudando, está almejando uma vaga nesse nosso concurso, beleza? Amanhã nós vamos ter o nosso encerramento, nossa última aula, que a gente vai tentar pegar a maioria, a quantidade de questões possíveis que passe por todo o conteúdo. Beleza? Bons estudos para os senhores e até a próxima. Aproveita para colocar nos comentários quantas questões os senhores acertaram, beleza? Valeu!